Que bom te receber aqui no nosso canal. Olha, esteja conosco sempre aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho. Essa mensagem que você vai ouvir pode ter certeza que é para mudar a sua vida. É só você abrir o seu coração. Eu estou pensando em fazer sempre uma oração na semana, bem cedinho fazer uma oração pela sua semana, para que sua semana seja abençoada. Mas isso eu estou orando por Deus. Para isso você precisa sempre compartilhar aí essa mensagem. Compartilhe sempre essa mensagem para que esse vídeo sempre chegue a mais pessoas e a gente possa fazer essa oração ao vivo pela sua semana, tá bom? Um abraço forte no seu coração, que a palavra de Deus entre de uma forma poderosa, mudando e transformando a sua vida. Deus, bom dia, pode sentar, irmãos. Bom dia a todos, bom dia a você. Olha, eu creio que hoje vai ficar marcado na história da sua vida, porque não importa qual foi o decreto que o mal já fez contra você, contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu lar, esse decreto cairá por terra em nome de Jesus. A Bíblia conta a história a história do povo de Deus, e o povo de Deus, ele não estavam precisamente em Israel. O povo de Deus já havia crescido tanto que eles já tinham migrado para o lado da Pérsia, o lado babilônico, e é sobre isso que eu quero estudar. Vamos lá para Esté, vai lá. Esté, capítulo de número 6. Esté, capítulo 6. Vamos falar lá de Esté, vamos lá em Esté. Esse povo cresceu, o povo de Deus cresceu, conseguiu crescer muito, e foi assustador o crescimento desse povo. E a Bíblia diz aqui, eu vou narrar porque não tem como a gente estudar muito, são 10 capítulos, então não dá para estudar, vamos começar no 6. A Bíblia diz que uma mulher, a rainha, chamada Vasti, né, ela era a rainha ali, né, a esposa do rei. O rei agora queria mostrar para todos os seus que estavam à sua presença ali, ele queria mostrar que a esposa dele era a mais bonita. E ele agora vai mandar chamar a rainha, a Vasti. E a Vasti, ela vai simplesmente recusar a ordem do rei. E o rei agora vai dizer não. Então a gente precisa puni-la, porque se eu estou chamando, ela tem que vir à minha presença. E a Bíblia diz agora que as pessoas ali, os conselheiros reais, começaram a dar uma orientação ao rei, e uma das orientações foi: rei, o senhor tem direito a escolher outra rainha. O senhor vai escolher outra melhor do que ela, e vai dar tudo que ela tem a essa nova rainha. E a Bíblia diz que o rei conseguiu selecionar ali algumas pessoas, algumas jovens para ser rainha, e a que mais ele se agradou foi uma garota chamada Esté. Só que tinha um problema. A Esté era do povo judeu. Então aí já vai começar um certo preconceito. Mas, deixa eu te explicar, ela não se identificou como uma judia. E é isso que eu quero te dizer. Isso só vai ser revelado lá na frente. Porque existia um conselheiro do rei, um príncipe, inclusive ele era o segundo do rei, chamado Amã. Esse homem era muito perverso, e ele odiava um homem chamado Mardoqueu, ou tem versões bíblicas que vai chamar o nome desse rapaz de Mordecai, né? A minha versão mesmo fala Mordecai, a maioria fala Mardoqueu. E ele não gostava desse Mardoqueu, porque o Mardoqueu sempre ficava na entrada do palácio. Mardoqueu era judeu. Sempre que o Amã passava, todo mundo tinha que se curvar perante Amã. Só que Mardoqueu não aceitava se curvar perante o Amã. E agora vai começar um problemão. Porque Mardoqueu não vai aceitar se curvar, e Amã vai forçar até a barra ali, e o Mardoqueu vai dizer: não vou, eu só me curvo perante o meu Deus e tal. Amã ficou indignado com aquilo, chateado.
A Bíblia diz que Amã vai para casa, chateado, indignado. Ele recebe até uma orientação para que ele induzisse o rei a fazer um decreto. Ele vai até o rei e o rei vai fazer um decreto. E qual é o decreto? Um decreto de morte, de destruição para todo o povo de Deus. O Amã conseguiu enrolar lá o rei. Ó, rei, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Não sei como foi as palavras dele, mas rei, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Daqui uns dias, esse povo judeu vai querer tomar conta de tudo. Eles estão crescendo, eles são um povo rebelde. E conseguiu ali enganar, enrolar o rei. E a Bíblia diz agora que o rei vai dar a ele o anel real para selar. Quer dizer, está tudo na mão de Amã. Amã, faça como você bem entender. Como você quiser, você pode fazer esse decreto. E Amã foi lá e fez o decreto e selou. Não precisava nem da assinatura do rei, porque já tinha o selo, o carimbo do anel real. E selou ali aquele decreto. E o decreto de morte foi feito. O perverso Amã fez aquele decreto de morte. E mesmo assim, Mardoqueu não aceitava se curvar perante Amã. Mardoqueu agora, a Bíblia diz, quando fica sabendo daquele decreto, ele vai rasgar suas vestes, vai se vestir de pano de saco, que é sinônimo de humilhação. Ele se humilha e vai fazer jejum. A Bíblia diz que Mardoqueu, ele era primo de uma mulher chamada Esther, que era rainha. E agora, quando a Esther ficou sabendo daquilo, alguém chegou certamente para Esther e contou. A Esther pegou uma roupa, deu ali aos funcionários, falou, vai lá e dá o Amã e manda ele se vestir. O Amã não aceitou sair daquela consagração dele. Amã falou não. E fala mais uma coisa a rainha. Diz a ela que não é para ela pensar no íntimo dela, que todo o povo judeu vai morrer e ela vai se livrar, porque ela também é judia. E ela também vai ter que morrer. E aproveita e diz a ela também que se ela não aceitar dar livramento, salvação ao povo de Deus, a salvação de Deus virá por outra parte. Antes de eu já começar a ler, deixa eu te explicar uma coisa que fica como lição para nós. Não se apegue a ninguém. Não se apegue. Não porque só fulano pode me ajudar. Não. Não porque só ciclano que pode me ajudar, que pode me ajudar nesse momento mais difícil. Não. Se a salvação não vier por meio dele, Deus vai mandar a salvação de alguma forma. Coloque isso no seu coração. Foi isso que o Mardoqueu ele colocou no coração. Ele entendeu, se a rainha não me ajudar, a salvação vai vir de outra parte. E a Bíblia diz agora que a rainha agora vai procurar, claro, alguma forma. Mas enquanto isso, eu não posso esquecer do Amã. A história é grande. O Amã agora vai passando mais uma vez, Mardoqueu não aceita se curvar, Amã vai para casa, fala com a mulher, ó, quer um conselho? Vamos acabar com isso. Prepara uma forca e mata logo o Amã. O Mardoqueu. E a Bíblia diz que aquilo ali foi muito bom para o Amã. Amã ouvir aquilo. Amã já chegou, já mandou preparar uma forca, iria matar ali o Mardoqueu. Só que a rainha Esther já tinha pedido no dia anterior para o rei jantar com ela. Olha isso. A Bíblia diz agora que o rei vai jantar com a rainha. Isso foi no dia anterior. O rei agora aceita, só que a rainha também pede para o Amã estar na presença do rei. E a Bíblia diz que já estava tudo preparado. Só que na noite que o rei foi dormir, que é agora onde a gente vai ler no capítulo de número 6, vamos lá. O rei foi dormir agora, e no outro dia já seria o jantar real. Mas olha o que aconteceu. Naquela noite,
o rei não pôde o que, gente? Dormir. Olha isso. Naquela noite, o rei não... Olha lá. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Tem versões que mudam. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Por quê, pastor? Então mandou trazer os livros das memórias das crônicas. E se leram. O senhor passou aí, pastor. E se leram diante do rei. Quer dizer, agora o rei não conseguiu dormir, vai pegar os livros das crônicas. Quer dizer, todas as histórias do reino dele. E aí, narrando para você, eu te explico. O rei vai descobrir uma coisa. O rei vai descobrir que dois homens, um chamado Bigtã e o outro chamado Teres. Olha lá, Bigtã e Teres. Dois eunucos planejaram assassinar o rei. Só que um homem livrou o rei. Quem foi esse homem? Mardoqueu. Imagine, ele tinha livrado, nem o rei sabia daquilo. Quando o rei soube daquilo, o rei agora fica agoniado. Não, eu preciso honrar esse homem, eu preciso ajudar esse homem. E olha agora o versículo de número 6 também, olha o que aqui diz. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará o homem a quem o rei se agrada honrar? Ora, Amã diz consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem que o rei se agrada honrar, seja trazido trajes reais que o rei tenha usado e um cavalo em que o rei costuma andar, e que se coloque sobre a sua cabeça a coroa real. Então entregue-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam ele aquele a quem o rei deseja honrar. Olha isso. Levem-no o cavalo pelas ruas da cidade e proclame diante dele: assim se faz o homem a quem o rei se agrada honrar. Ordenou o rei a Naamã: apressa-te, toma os trajes do cavalo, como disseste, e faze assim com o judeu Mordecai, ou Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Coisas nenhuma omitas de tudo o que disseste. Olha isso. que chega a ser irônico uma coisa dessa. O Amã vai entrando e agora o rei pergunta: ô Amã, o que você faria se você fosse rei, quisesse honrar alguém? E a Bíblia diz que ele pensou consigo: ai, quem é que o rei deseja honrar além de mim, que sou o segundo? E a Bíblia diz que Amã falou: ah, rei, prepara umas vestes reais, daquela que o senhor já usou, coloca nesse homem, veste nesse homem, prepara o melhor cavalo, coloca esse homem em cima, pega o seu melhor dos nobres, dos príncipes, e eles vão segurando o cavalo e vão gritando pela rua: assim se faz a quem o rei deseja honrar. E a Bíblia diz que o rei falou: pois é, Amã, vai lá, pega o cavalo, pega a roupa, coloca no Mardoqueu lá e sai pelas ruas da cidade proclamando. Era o homem que ele já tinha planejado até matar. E agora ele foi envergonhado. A Bíblia diz que no meio da cidade ele começou a gritar, e depois disso ele pega a capa, coloca sobre o rosto. Por isso que eu digo que ele ficou envergonhado. Coloca a capa sobre o rosto e sai correndo para casa, com vergonha. Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa se o inimigo já tramou algo contra a sua vida, mas ele vai sair envergonhado em nome de Jesus. Amã foi envergonhado, inimigo do homem de Deus, inimigo de Mardoqueu, foi envergonhado. Não importa. Foi envergonhado. Mais cedo ou mais tarde,
a vergonha sobre o seu inimigo cairá, pode ter certeza. Vai chegar. E como vai ser a vergonha do meu inimigo, pastor? Vendo a sua honra, vendo a glória de Deus na sua vida, vendo você crescer, vendo você ter sucesso, vendo você ser feliz. Não precisou fazer nada com Amã. Para a vergonha chegar na vida dele, só precisou Mardoqueu ser exaltado. O inimigo odeia quando o homem de Deus, a mulher de Deus é exaltada, é exaltado. Essa será a maior vergonha dele. A Bíblia agora vai dizer que a rainha prepara o banquete no dia seguinte, né? Ela prepara o banquete, chama agora Amã, e vai dar o banquete lá, e vai ser aquela festa, né, maravilhosa. Só que agora, o rei vai falar: ô rainha, o que é que você tanto quer? Qual o seu pedido? E rainha, eu vou te dar até a metade do meu reino. E a rainha vai dizer: o rei, o senhor sabe que eu estou para morrer, né? Já foi decretada a minha sentença de morte. E o rei toma um susto: como assim? Todo o meu povo, o povo judeu, porque eu sou judia, está para morrer. Só que o rei também não sabia que ela era judia. E o rei toma um susto, e ele diz, o rei agora vai dizer: e quem foi que fez esse decreto, ó rainha Esther? Foi esse perverso Amã. E a Bíblia diz que o rei fica atordoado com aquilo, sai agora do palácio real, vai para o jardim, e ele começa a pensar. Enquanto isso, a rainha Esther estava no divã, o divã era um sofá, a rainha Esther no divã, deitada. Agora o Amã se prostra aos pés dela, começa a clamar ajuda, pedir ajuda, porque sabia que o rei iria fazer alguma coisa. Olha o que aqui diz aqui, o versículo de número 8, para você entender junto comigo. Assim que o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete, Amã estava caído sobre o divã em que se achava Esther. Então exclamou o rei: quereria também violentar a rainha na minha presença nessa casa? Assim que essa palavra saiu da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então Abona, um dos seus eunucos que serviam diante do rei, disse: a forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mardoqueu, que falou em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Disse o rei: enforcai-o nela. Assim enforcaram Amã na forca em que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Olha isso. Sabe onde foi que Amã tinha pedido para preparar uma forca? Do lado da casa dele. Porque ele queria sempre sair na janela e ver Mardoqueu lá pendurado, morto. Olha que homem perverso. E foi preparado. Só que quem caiu não foi Mardoqueu. Quem caiu foi quem preparou a cova. O próprio Amã caiu naquela cova. O próprio Amã foi enforcado. Não importa, amigo, quais foram as armas que o inimigo preparou contra você e contra a sua vida, mas quem vai cair naquela arma é ele mesmo, porque você não vai cair não. Você receberá livramento. Imagine, ele tinha preparado a forca, mas quem caiu não foi o inimigo dele, foi ele mesmo. E agora, pastor, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que agora a Esther vai clamar ao rei: rei, mesmo assim o decreto já foi feito, Amã já morreu, mas mesmo assim o povo judeu vai ter que morrer, porque se o decreto foi feito, foi selado com um anel real, já foi, tem que acontecer como o decreto foi feito. Ei, não tem como se revogar, fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, tomar alguma providência para isso mudar. E a Bíblia diz que o rei vai chamar todos os conselheiros dele, secretários, vai chamar todo mundo agora. Vai fazer uma reunião emergencial. E a Bíblia diz que o rei vai dar um novo decreto.
E esse decreto não é decreto de morte, agora é o decreto de vida. E olha aqui o que vai acontecer no versículo 11. Nelas o rei concedia, nessas cartas, nesse decreto, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se pusessem para defender as suas vidas, para destruir, matar e aniquilar todas as forças do povo e província que se quiserem assaltar com as suas crianças, as suas mulheres e que saquearem os seus bens. Te explico o que é isso aqui. O rei fez um novo decreto, falou assim, já que o decreto é de morte, é para matar todo o povo judeu, então pronto. Manda o povo judeu se reunir e manda o povo judeu se preparar. Eles vão preparar agora as armas deles, vão se organizar, porque se algum povo estrangeiro entrar na terra deles para matar, eles também estão autorizados a revidar. Quer dizer, eles podem lutar junto e podem se defender. E aquele decreto foi o decreto final, foi o decreto de vida para o que era decreto de morte. O rei deu uma saída, e é isso que eu quero dizer para você. Sempre terá uma saída. Deus sempre vai colocar, seja lá qual for o desafio que estiver à sua frente, Deus sempre vai colocar uma saída. Deus sempre vai colocar uma porta. E você só tem que clamar a Deus e pedir, Deus, qual a porta certa? Qual a saída para esse decreto de morte? Para esse decreto de sofrimento? Você sabe quando é que os maiores milagres acontecem? Ou melhor, você sabe quando é que os maiores livramentos acontecem? No momento de decreto de morte. É no momento mais difícil para você, é que Deus mostra a mão poderosa dele a seu favor. Pastor, eu estou passando por um momento muito difícil. É nesse momento que Deus pode operar na sua vida. O momento mais certo para Deus operar é no momento mais difícil para você. O momento mais difícil é o momento que Deus mais pode operar. Vou narrar a história aqui para você, porque a história não acaba por aqui. A Bíblia diz que Mardoqueu foi mais exaltado ainda, porque ele vai ser um dos administradores do reino, vai se tornar poderoso. E a Bíblia diz, lá no capítulo 10, no último versículo, vai lá, capítulo 10, no último versículo, que é o versículo 3, olha o que é que a Bíblia vai falar sobre Amã. Mordecai. O judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero. Olha isso, gente, olha para mim. Aquele homem que não era nada, ficava na porta do palácio. Aquele homem que recebeu uma sentença de morte, um decreto de morte. Aquele homem que estava vestido de pano de saco, se humilhando e fazendo jejum, buscando a Deus, agora vai se tornar uma grande autoridade sobre todo aquele povo. Olha a importância de buscar Deus. Olha a importância de você vir às segundas-feiras e orar. Olha a importância do clamor que nós vamos fazer agora de humilhação. É dessa forma que você será honrado. Mardoqueu ocupou uma posição máxima. A posição maior do que a de Mardoqueu, só de rei. Mardoqueu se tornou um grande homem. Mas tudo por quê? Lembra que eu falei no início que ele não se apegou a Esther? Ele não se apegou à mulher, ao homem, não se apegou àquela pessoa carnal. Ele preferiu se apegar a Deus. Quer ser honrado? Se apegue a Deus. Quer ser bem-sucedido? Se apegue a Deus. Quer ser feliz? Se apegue a Deus. Quer ter sucesso? Se apegue a Deus. Quer ser grande? Se apegue a Deus. Não tem outra forma da pessoa crescer e ter sucesso se não se apegar a Deus. Terminando, foi o segundo do rei Assuero.
grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhou pelo bem-estar do seu povo e procurou prosperidade de todo o povo judeu. O povo judeu foi abençoado através da vida do Mardoqueu. O povo judeu foi feliz através da vida do Mardoqueu. E assim também vai acontecer com você e com toda a sua família, porque não vai ser só você que vai ser honrado, mas você e toda a sua família vai prosperar por causa da sua fidelidade. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece.